O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar quando sairdes, sacudi a poeira dos pés como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os queridos irmãos e irmãs, celebramos com alegria o 15º domingo do tempo comum. A primeira leitura deste 15º domingo do tempo comum, é uma leitura que precisa nos provocar, e nos provocar profundamente, como toda a palavra de Deus, né? Mas hoje nós escutamos na profecia de Amós, o próprio Senhor chamando Amós através de Amazias, chamando Amós a ser profeta. Amós era um homem simples. Amós não vinha de uma família de profetas, não vinha de uma escola de profetas, nunca tinha estudado, era um homem da roça, um homem simples mesmo, era um homem do campo, tanto que Amós é conhecido como o profeta do campo. Ele sai do campo para evangelizar, para profetizar àqueles que estão longe dos grandes centros, longe do templo, aqueles que não têm condições de chegar, né, perto do templo onde ocorriam os sacrifícios. Então ele começa a dizer, né, eu não sou profeta, nem sou filho de profeta. Mas aí o Senhor o confirma, né, vai profetizar para Israel, meu povo. Então hoje em Amós nós precisamos enxergar-nos também. Nós somos um pouco como Amós, né, somos simples também. Muitos aqui também são da roça, né, são do campo também. Então somos simples, temos os nossos limites, temos a nossa pequenez, mas precisamos profetizar, precisamos escutar esse chamado de Deus. Então o chamado de Deus para ser profeta, para anunciar, para falar da sua palavra, não é para um ou outro, não, é para todos os batizados. Todo batizado tem obrigação de falar de Deus, tem obrigação de ser profeta, tem obrigação de anunciar esta palavra tão bela, né, que nós recebemos. E nós somos muito felizes, né, por poder escutar a palavra de Deus. E com certeza essa é a maior alegria das nossas vidas. Poder escutar a palavra de Deus, ter tido alguém que nos anunciou a palavra de Deus, né? Talvez hoje nós possamos lembrar um pouco dos nossos pais, dos nossos avós, os responsáveis, né, que nos ensinaram a rezar desde pequeno, liam para nós a Bíblia, dos nossos catequistas, né, que nos anunciaram a palavra de Deus, nos ensinaram aquilo que é necessário para a fé, dos padres que passaram por aqui, dos bispos que deram a vida por essa diocese. Então todos nós somos chamados hoje a falar de Deus. Precisamos também ser profetas hoje. Ser profeta é muito diferente do que aquilo que o senso comum nos ensina. Não é profetizar coisas do futuro. Ser profeta é ser representante de Deus. E todos nós temos esse dever. Somos batizados, né? Somos cristãos. Somos outros cristos no mundo. Então somos responsáveis também pela evangelização do mundo. No Evangelho, como é chamado Amós, Jesus também chama os seus 12. No meio de tantos discípulos, Jesus chama 12 em específico e os envia como apóstolos. E nós conhecemos bem, né, quem são os apóstolos. Semana passada nós celebrávamos, né, São Pedro, São Paulo.
Conhecemos então a implicância, a teimosia de Pedro, um homem impulsivo, homem violento. Conhecemos Judas, que foi apóstolo de Jesus também, o traidor, ladrão. Conhecemos João, que era o discípulo amado, mas que também pediu para Jesus exterminar as pessoas que não queriam escutá-lo. E os outros discípulos todos, né? Sabemos quem são e sabemos que os discípulos de Jesus, os apóstolos de Jesus, têm os seus defeitos, têm os seus limites, porque são homens, são seres humanos. E mais uma vez nós precisamos nos ver hoje também nestes apóstolos. Os 12 apóstolos morreram, são hoje santos, mas isso não quer dizer que o apostolado da igreja terminou com os apóstolos. Nós hoje precisamos nos ver no lugar dos 12 apóstolos. E graças a Deus somos mais do que 12, né? Então hoje nós não podemos dar desculpas para Deus de que a palavra de Deus não chega em todo lugar. Porque isso não é culpa de Deus, isso é culpa nossa. Se os 12 apóstolos fizeram tanto, sendo somente 12, o que nós não podemos fazer, né? Se nós assumirmos com coragem essa missão. Então hoje Jesus nos chama. Jesus fala bem próximo hoje do nosso ouvido, do nosso coração, e nos envia também. Nos fala como falou a Amós: vai profetizar para o meu povo, vai profetizar para a minha cidade, para a minha paróquia. Então hoje nós somos os chamados. E também não podemos dar desculpa, né? Eu sou tão pecador, eu sou tão limitado, eu erro tanto, não sou digno de falar da palavra de Deus. Bom, ninguém é digno mesmo, né? E nós continuamos usando o nosso pecado como desculpa para não falar de Deus. Então faz o contrário, para de pecar, se converta, muda de vida então, se essa é a desculpa que é dada, né? Os nossos pecados, a nossa limitação, nossa pequenez, a nossa podridão mesmo, mais interna, aquilo que nós guardamos, o nosso maior segredo, não pode ser um obstáculo para nós falarmos de Deus. Apesar disso tudo, nós precisamos falar de Deus, para que assim nós entendamos quem é esse Deus que tanto nos ama e quem é esse Deus que pede a minha conversão todos os dias. Então é necessário, mesmo que nós sejamos pecadores, limitados, como os apóstolos foram, nós temos as mesmas capacidades deles. E talvez nós nunca cometamos os pecados que os apóstolos cometeram, né? Então precisamos também tomar coragem. Foram homens pecadores, mas foram homens corajosos. Deram a sua vida pela igreja. Por isso que nós lembramos destes homens até hoje. Então Jesus nos chama. Será que nós estamos escutando o chamado de Jesus? Ou nós estamos fingindo que não está acontecendo nada? E Jesus nos envia. Será que nós estamos obedecendo a esse mandato? Porque nós escutamos sim a palavra de Deus. Nós dissermos que não, é mentira. Nós escutamos Deus chamando. Só que nós vamos fingindo, né? Não é comigo não, é com o outro. É o outro que tem que participar das pastorais. É o outro que tem que se converter. É o outro que tem mais capacidade. É serviço do padre falar de Deus, não é meu serviço não. E aí nós vamos dando desculpa e vamos deixando a vida nos levar. Então hoje precisamos nos questionar com coragem e com coerência, né? Se eu amo tanto a Deus, se eu amo tanto essa palavra que me é proclamada, essa Eucaristia que me é ministrada, por que eu não falo de Deus ainda? Por que eu ainda perco a oportunidade de falar de Deus? E pensem na vida de vocês, na nossa vida, quantas oportunidades nós perdemos, né? Às vezes por vergonha. Temos alguns jovens aqui, talvez na faculdade, um ambiente às vezes hostil à fé, nós temos vergonha de falar de Deus. Não devia ser assim. Em casa, às vezes o marido, a mulher, os filhos não escutam, e aí para não gerar problema a gente não fala mais de Deus. Não pode acontecer isso. No trabalho, a nossa rodinha de amigos, não podemos perder nenhuma oportunidade de falar de Deus e de ser de Deus. Precisamos sempre ter Deus no nosso coração, frente aos nossos olhos,
para que as pessoas possam entender, né, que é só Ele que salva, só Ele que liberta, né? Jesus envia, né, os discípulos para expulsar muitos demônios e curar numerosos doentes. Então nós também temos essa capacidade, não sacramental como o padre tem, mas todos nós podemos expulsar o mal da vida dos outros, sendo pessoas mais positivas, pessoas mais amorosas, pessoas que perdoam mais. Podemos também curar muitos doentes com o nosso carinho, a nossa ternura, a nossa hospitalidade, o nosso serviço. Então precisamos ser apóstolos. Existe um documento do Vaticano II que nos diz, né? Se nós não somos apóstolos, nós somos inúteis para a igreja. E não queremos ser inúteis, né? Queremos ser úteis para a igreja. Queremos servir para alguma coisa. Então todos nós, vocês leigos, aqueles que se casaram, os que se consagraram, nós padres, precisamos exercer com coragem o nosso apostolado. E como dizia o Papa Pio XII, precisamos ser a igreja no mundo. Não só aqui dentro da igreja física, mas precisamos levar tudo isso que nós aprendemos e amamos, experimentamos para o mundo. O mundo precisa saber que Deus os ama. O mundo precisa conhecer o amor de Deus, e isso é dever nosso. O amor de Deus não pode ficar encarcerado no nosso coração. Só que também nós precisamos tomar cuidado, porque senão pode acontecer aquilo que o versículo 11 do Evangelho proclama. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés como testemunho contra eles. Às vezes nós somos essas pessoas que não escutam a palavra de Deus. Somos essas pessoas que não recebem os apóstolos. Pessoas às vezes que não confiam no apostolado do próprio irmão que está sentado ao lado na igreja. E assim nós perdemos a oportunidade também de escutar a palavra de Deus. Perdemos a oportunidade de nos converter. Oportunidade de aprender um pouco mais com a simplicidade do outro, com a vivência do outro. Nós esquecemos de escutar. Queremos falar muito, né? Precisamos escutar um pouco mais. Abrir mais um pouco o nosso coração para o que o outro tem para nos dizer de Deus, com a sua vida, com a sua simplicidade, com aquilo que Ele tem para nos oferecer. Nós não queremos então que a igreja, que os apóstolos da igreja sacudam os pés contra nós, né? Então abramos o coração. Sejamos justos com Deus, né? Ele tanto nos dá, por que às vezes nós não queremos aquilo que Ele nos dá, né? E hoje nós celebramos também bodas de prata dos nossos irmãos. Então hoje é um evangelho muito propício para vocês. Nesse mundo tão difícil, nesse mundo secularizado, nesse mundo pagão, que não ama a igreja, vocês já me escutaram dizer isso. É bonito celebrar 25 anos de matrimônio. Isso precisa ser um exemplo para muitos que estão aqui, para aqueles que pensam ainda em se casar. Exemplo também para aqueles que estão fracos no matrimônio, para aqueles que estão pensando em desistir. Então vocês hoje são apóstolos deste belíssimo sacramento, né? Tão hoje desvalorizado, tão renegado. Então que vocês tenham sempre no coração de vocês a certeza de que Deus dá força. E tenho certeza que se vocês testemunhassem aqui quantos e quantos momentos, né, de dificuldade, de obstáculo vocês passaram para estar aqui hoje. Mas também quanta alegria, né? Que bom. Então é uma alegria para toda a nossa comunidade poder celebrar aqui aos pés do altar, na Eucaristia, os 25 anos de matrimônio de vocês. Eu escutei uma frase esses dias muito sábia, muito bonita. Não deem presentes, deem vivência. Eu achei profunda. Pensem nisso. A vida é muito mais do que um monte de presente, muito mais do que coisas materiais. Essas coisas passam. Então deem vivências de oração, de respeito, de amor um ao outro, de fidelidade. Nunca se esqueçam disso, né? Vocês se casaram aqui nessa igreja, aos pés deste altar, e é aqui, aos pés deste altar também, que vocês vão encontrar forças para tudo na vida. Então pensamos que Deus dê a nós a graça de um coração aberto, a graça de uma vida aberta a tudo que Ele quer nos oferecer. Deus nos ajude.